Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 19 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 25. Ele reconduzirá muitos para o Senhor, preparando para ele um povo bem disposto. João Batista é primo de Jesus e seu precursor. Seu nascimento foi um evento extraordinário, anunciado pelo anjo Gabriel a Zacarias, que infelizmente não tinha fé de Maria. Ao invés de ficar feliz, duvidou, e ficou mudo por 9 meses para pensar bem e aprender a falar segundo Deus. A importante missão de João Batista é preparar para o Senhor um povo bem disposto, através do seu exemplo, seu testemunho, sua pregação. Esse é o trabalho que Jesus espera de cada um de nós nesse advento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, pois Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, pois ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto de Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. E há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João.
tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Mais claro do que isso se morre. Parece que a vinda de João Batista seja uma torrente de alegria numa terra árida e triste. Mas a resposta de Zacarias é seca e triste. Como vou saber que é isso mesmo? Sou velho e também a minha esposa. Resultado, fica mudo. Assim ficarão todos aqueles que duvidam da alegria que Deus anuncia. Parece impossível. O anjo anuncia a Zacarias o que ele mais queria ouvir, o que desejou a vida inteira, ter um filho. Mas ele consegue duvidar de forma leviana, ao invés de se alegrar e confiar como Maria fez. Este homem, Zacarias, é cada um de nós. Somos formiguinhas nesse imenso mar que é o universo. A nossa vida é mais curta do que um raio e ainda não aprendemos a humildade. Não aprendemos que a nossa maior alegria é nos consagrar à vontade de Deus, como João Batista fez. Quanto mais ganharíamos se fechássemos a nossa boca a reclamações e murmurações e a abríssemos para dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, como fez Maria, que recebeu uma aparição do anjo da mesma forma, mas não duvidou. Pelo contrário, acreditou logo, mesmo perguntando com inocência: como acontecerá isso? Diante de um Deus que se desdobra para te fazer feliz, você não pode responder duvidando, desprezando a alegria que Ele te dá. Devemos prestar muita atenção, porque estamos apegados à nossa tristeza mais do que à unha e à carne. Parece que gostamos de chafurdar na lama em que estamos, igual aos porcos no lodo. Parece que temos medo de ser felizes. Mais triste ainda é deixar o nosso negativo falar mais alto do que a nossa fé. Que necessidade tinha de Zacarias duvidar? Frequentemente falamos coisas sem sentido, falamos o que não deveríamos, falamos sem pensar, sem colocar a fé como base de tudo. Por isso Zacarias fica mudo, por punição misericordiosa de Deus, para ele aprender a falar o certo, aprender a pensar o certo, com bom senso, com fé. Esta manhã queremos insistir neste aspecto da gratidão diante dos grandes dons que Deus nos dá todo dia. Queríamos que cada um de nós pudesse olhar para a graça de Deus mais do que para as suas próprias misérias. A graça vale mais do que as misérias. É necessário aceitar a salvação, acreditar na salvação, tomar posse da salvação. O exemplo que podemos dar é uma pessoa que ficou engessada por meses e que de repente sara e precisa tirar o gesso. Pois bem, esta pessoa precisa de muita fisioterapia para voltar a mover o braço como antes. E se ela colocar na cabeça que não vai mexer o braço, continuará como se estivesse ainda com gesso. Às vezes parece que nós adoramos as nossas fraquezas mais do que a graça de Deus. Adoramos o nosso passado e gostamos de chorar os nossos defeitos e problemas. É um mistério perigoso, porque quem perde tempo a fixar o poço de onde saiu pode cair dentro dele de novo. Só Deus é digno da nossa concentração, só Ele é digno dos nossos olhos fitos nele. Enfim, precisamos acreditar na boa nova da salvação. Precisamos acreditar na alegria da nossa conversão, na alegria dos dons de Deus, na alegria do nosso Natal pessoal. Precisamos gritar como Maria: minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta. Essa profunda alegria é a encarnação da fé e do nosso sim. A alegria pela acolhida da ação de Deus se torna vocação, missão, chamado.
Somente uma pessoa intimamente feliz, somente uma pessoa que se sente intimamente amada poderá cumprir a missão que Deus lhe confia. Esse é o Natal, uma explosão de alegria. Como não ter alegria diante da salvação? Como não explodir de alegria diante da libertação? Vamos viver como homens livres, salvos por Cristo. Vamos tomar consciência da alegria que se fez carne, sobretudo dentro de nós. Vamos colocar em prática as palavras de São Paulo: vivei sempre alegres, orai sem cessar, em toda circunstância dai graças a Deus. Esta é a melhor atitude para viver o nosso Natal. Somos convidados a acolher a palavra e a vontade de Deus sem duvidar. Deus quer construir a sua história conosco. Cada um de nós se encontra diante de uma escolha. Ou ser igual a Maria, que se abriu à vontade de Deus e acreditou e se tornou grande, um grande canal de encarnação do nosso Deus no nosso meio, ou ser um obstáculo para a obra de Deus, como fez Zacarias, que foi punido pela sua leviana falta de fé. Hoje podemos escolher a nossa adesão pronta e radical ao plano de Deus. Ele precisa de nós, deseja fazer caminhar seu reino com as nossas pernas. Por que duvidar? O que ganhamos colocando dúvidas e murmurações? Vamos nos lançar com confiança nos braços de Deus, na vontade de Deus, e será imensa a nossa alegria. A vontade de Deus é a nossa alegria. Vontade de Dio, paradiso mio, repetem os santos. Vontade de Deus é o meu paraíso, alguns continuam cantando hoje. Realmente, quem abraça a vontade de Deus, quem aceita Jesus e a sua vontade, será imensamente feliz. Tudo é dom, tudo é graça. Precisamos ter o olhar do filho que continuamente olha para o seu pai querido, sabendo que tudo o que vem dele é bom. Precisamos viver agradecidos. Em toda circunstância, dai graças a Deus, porque é Ele quem cuida de nós. Podemos acrescentar, porque o Senhor está perto, e o calor do seu amor já começou a envolver-nos. A experiência de Zacarias nos ensina que um filho nunca duvida do pai, nunca tem uma atitude gnóstica para com seu pai. Zacarias quer entender tudo com sua cabecinha pequena, quer que tudo caiba dentro das 4 ideias de sua cabeça. Mas Deus é mais. Somente no relacionamento de amor, somente meditando longamente no nosso coração as visitas de Deus na nossa vida, como Maria fazia, poderemos compreender. Precisamos aprender a falar obrigado, Senhor, antes de desembrulhar o seu presente, confiante que será o melhor para nós. E agora, irmãos, vamos ler de novo esse trecho da Anunciação a Zacarias. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, pois Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João.
Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, pois ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto de Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. E há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Podemos agora dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Estamos agora preparados para escolher o nosso propósito, que nos ajudará a abraçar a vontade de Deus nesse dia com alegria e entusiasmo. Cada um de nós se empenha em fazer o seu dever nesse dia, com entusiasmo e prontidão, consciente que na realização da vontade de Deus está a nossa plena felicidade. Também podemos nos perguntar: qual é a grande vontade de Deus para a minha vida? O que estou fazendo corresponde aos desígnios de Deus? Como cristão, eu estou realizando o que Deus deseja de mim?
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito. Vamos nos lançar com confiança nos braços de Deus, na vontade de Deus. Paz e alegria a todos. Este menino será uma grande alegria para todo o povo. Paz e alegria a todos. Estar em tua presença, me render a ti, saber que estás aqui. Um Deus tão grande e inclinado a mim, que se deixa encontrar. Eu sei que estás aqui, Emanuel, Emanuel, Rei humilde, sempre perto, Deus conosco, Emanuel. Em meio à noite, a solidão, sem mesmo ver a direção, o teu olhar está voltado a mim. Deus forte leva sobre ti minhas dores e aflições. Eu sei que tu és por mim. Poderoso Deus, Emanuel, príncipe da paz, sol da justiça, soberano Deus, Emanuel. Toda a terra te adora, desejado das nações, reina sobre nós, Emanuel. Crucificado